Olá, e o nosso tema de hoje é precipitação. Já sofreu consequências por agir precipitadamente? Acredito que a maioria, né? Mas a boa notícia é que em Deus você tem o poder de recomeçar e se livrar de traumas que até hoje te aprisionam. Como já é recorrente nos vídeos, eu vou usar alguns exemplos pessoais, falar aqui para vocês a definição, tá? E usar a palavra, tá? O que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, eu vou usar uma analogia em Gênesis, capítulo 12 até o 21. Vou procurar resumir bastante, porque é uma história bem interessante. Acredito que todos já tenham ouvido falar sobre Abraão. E Lucas 15, versículo 11, que fala sobre o filho pródigo, esbanjador, gastador, tá bom? E a definição de precipitação é excesso de velocidade, irreflexão, pressa, rapidez em tomar uma resolução. Então, quando nós nos precipitamos, nos tornamos o nosso próprio inimigo. Olha isso, gente. Então, muitas vezes, quando situações de aflição, de decepção, situações que aparentemente saíram do nosso controle acontecem, a tendência é que a gente queira agir por conta própria. A gente não para, não reflete, não pede orientação a Deus, não pede a direção a Deus de como agir naquela situação. E o que acontece? Ocasiona dor e sofrimento. E muitas vezes, a gente não consegue consertar os nossos atos precipitados. E interessante é que lá em Provérbios diz assim, e lá em Provérbios 14, 29 diz assim: mas o precipitado revela publicamente a sua falta de juízo e exalta a loucura. Quantas vezes, né, a gente parece louca com ações precipitadas, né? Por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia fala exatamente tudo o que a gente precisa. E também em Provérbios 29, 20 fala assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Gente, quantas vezes eu já perdi a linha, já perdi noção falando precipitadamente, inclusive empregos bons. Eu já perdi por me exaltar, por falar o que não deveria, por falar fora de hora. Consegui consertar? Não. E o que eu aprendo com a precipitação? Ela é a mãe do fracasso. Então, lembre-se sempre que você não precisa provar nada para ninguém. Construa a sua vida no seu tempo. Construa a sua história no seu tempo, tá? Eu iria começar a falar sobre o filho pródigo no final, tá? Mas eu vou falar agora. Essa história se passa lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Ele era um rapaz que tinha um pai rico, ele era herdeiro, e ele acreditou que já era o momento dele receber a herança dele. E ele pediu para o pai dele a parte que lhe cabia. E o pai dele deu. E ele saiu para uma cidade, foi para uma cidade longe, distante, e começou a gastar dissolutamente, descontroladamente. E ele começou a gastar, agir descontroladamente, e nessa cidade aconteceu uma crise. Essa cidade foi acometida por uma crise, tá? E aí ele não se planejou, né? E começou a passar fome. E ele se juntou a um cidadão que tinha campos, tá? E esse cidadão mandou esse filho pródigo se encaminhar para aquele campo para ajudar na criação dos porcos. E o filho pródigo foi para lá e ele queria, a situação dele de fome era tanta, ele já tinha gasto tudo, ele queria comer as comidas dos porcos. E a Bíblia deixa bem claro o seguinte: mas ninguém lhe dava nada. E ali foi o fundo do poço dele. Ali ele começou a pensar na vida que ele tinha, na vida que ele
Então a Bíblia diz que naquele momento ele cai em si e ele começa a lembrar da vida que ele tinha. E aí no versículo 17 diz assim, Lucas 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morto de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, gente, muitos momentos, tá? Deus ele vai permitir sim que a gente chegue no fundo do poço para a gente poder refletir e ter mais humildade, sabe? E entender que tudo acontece no seu tempo. O filho pródigo ele não tinha maturidade, porque a Bíblia diz que ele agia descontroladamente. E depois que ele tinha consumido tudo que o pai deu, veio uma crise. Então ele foi humilde, voltou para a casa do pai dele. E a boa notícia é que o pai o recebeu com abraços, com beijos, sabe? Feliz. E Deus, ele age da mesma forma, sabe? Quantas vezes a gente acha que já é dono do nosso nariz, que a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente quer, sabe? Mas aí isso tudo ocasiona dor, sofrimento, tá? Deus permite, tá? E Deus tá ali, só olhando para ver quando você vai cair em si para voltar e fazer as coisas da maneira certa, sabe? Às vezes você saiu de um relacionamento, acabou com um casamento precipitadamente, às vezes por ouvir, sabe, barulhos externos. Você pede conselho para pessoas erradas, você não dobra o seu joelho pedindo ao Senhor orientação, sabe? Então, tenha muito cuidado, sabe? Eu lembro que tem alguns meses só que eu vim aqui pro meu apartamento, né? Vim morar sozinha. E várias pessoas acreditam que você tem que fazer as coisas no tempo que elas acreditam que é. Gláucia, já tá na hora. Só que eu sabia que não, gente. Eu sabia que eu queria conforto, eu queria entrar num apartamento montado, decorado, sabe, aconchegante, ter maturidade emocional, estabilidade emocional, ter maturidade, estabilidade emocional e financeira para me bancar sozinha. Por que eu iria sair da casa dos meus pais no primeiro conflito? A gente sabe que a relação, muitas vezes, entre pai e mãe, tem alguns conflitos, mas isso vai fazer com que você saia de casa desesperadamente, fora da hora. Outra coisa, quem sabe a hora que você vai casar, a hora que você vai ter filhos, é você e Deus. Sabe, se você for influenciado pela sociedade, você tá ferrado. Porque as pessoas querem definir o momento que você tem que casar, o momento que você tem que ter filhos. Mas quando a situação aperta, você acredita que elas estarão lá? Em muitos momentos não. Quanta gente mal casada, quanta gente vivendo de aparência, quanta gente precipitada em ter filhos, porque se você não recebeu algo, você não tem como dar. Então, como você vai ser mãe se você ainda não foi tratada em determinadas situações? Então, assim, deixa as pessoas viverem a vida delas e você vive a sua no seu tempo, tá? Então, assim como o filho pródigo, a gente deve reconhecer, sim, que muitas vezes as nossas atitudes foram impensadas, sabe? Ter humildade, pedir a Deus maturidade, sabedoria, prudência. Gláucia, eu vou conseguir consertar tudo que já aconteceu? Não, muitas vezes não. Mas em Deus você consegue recomeçar, sabe? Da forma correta e se livrar de problemas, de traumas, de situações que aconteceram lá atrás. O que passou, passou. Sabe? Gente, eu acho que vai ficar muito grande. Eu vou deixar para um próximo momento, tá? A gente falar sobre Abraão. Eu iria falar toda a história e também no capítulo 16, que é quando Sara pede que Abraão vá ter relações com a serva dela, porque já havia passado anos desde a primeira.
Então já havia passado alguns anos desde que Deus havia feito a promessa para ele, né? E muitas vezes a gente tem promessas de Deus, mas a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Porque aos nossos olhos está demorando, sabe? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero agradecer aqui, tá? Aos amigos, à família que tem apoiado, as pessoas que têm gostado. Se serviu para você, compartilhe, tá? Mande sugestões de temas que vocês queiram ver aqui, tá? E confia que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, tá bom? Beijos, que Deus abençoe o seu dia. Olá, e o tema de hoje é precipitação. Já sofreu consequências por agir precipitadamente? A boa notícia é que em Deus você tem o poder de recomeçar e se livrar dos traumas que te aprisionam. Se interessou pelo assunto? Então clique aqui nesse vídeo porque eu explico tudo pra você. Deus abençoe o seu dia.